Vou agora fazer a introdução à continuidade de uma função e começo pela definição de continuidade num ponto. Nós iremos também estudar a continuidade de uma função num intervalo, num determinado intervalo do domínio, intervalos abertos, intervalos fechados, mas deixarei isso então para vídeo próprio no seguimento deste. Vou então começar pela definição de continuidade num ponto porque penso que é mais prático e mais fácil de percebermos logo algo muito importante, ok? Mas é muito fácil e intuitivo este conceito de continuidade. Vou começar então com um gráfico onde apresento aqui um esboço de uma função, do gráfico de uma função, e nós poderemos ver, se olharmos a palavra continuidade, pressupõe que não existe interrupção, não é? E, portanto, esta função, se nós olharmos com atenção para ela, vemos que ela não é contínua, dá aqui um salto. Costuma até dizer-se que não conseguimos percorrer a função sem levantar a caneta do papel. Bom, isto então é sinal que ela não é contínua. Mas para estudarmos a condição que analiticamente nos garante se ela é contínua ou não, vamos aqui estudar estes três limites que eu aqui coloquei. O limite de fx quando x tende para a mais, ou seja, quando o x tende para a, vamos representar aqui a sendo este ponto aqui, ok? Então, quando x tende para a função aproxima-se de tende para 5, ok? Quando o x se aproxima para a aqui por este lado, vemos que a função vem aqui no eixo da função a tomar valores próximos de 5, portanto, este limite dá 5. O limite de f de x, quando x tende para a menos, vemos que dá 3, ok? A função, quando vem aqui deste lado, vai ali para 3, ok? E, portanto, este limite dará 3. E o f de a, vemos que é onde está a bola fechada, é então 3 também. Vamos fazer ainda mais uns exemplos para tirarmos aqui algumas conclusões no final. Fazemos algumas comparações. E em cada exemplo eu irei calcular sempre os mesmos limites e a imagem no ponto A, ok? Reparem, temos também aqui uma função que não é contínua, não é? Olhamos para ela e vemos que não é contínua, também dá aqui um salto, tem uma interrupção. Vamos então ver o limite f de x quando x tende para a mais, ou seja, quando x tende para a aqui por este lado, vemos que a função se aproxima de 5. No valor da função, não é? A função toma valores cada vez mais próximos de 5, portanto este limite dá 5. Quando x tende para a menos, por este lado, vemos que a função se aproxima ali de 3, no eixo da função, não é? Portanto, este limite dará 3. O f de a, neste caso, é onde está então a bola fechada, que dará 5 neste caso, não é? Aqui dava 3 no exemplo anterior, porque a bola fechada estava aqui em baixo. Agora dará 5 a imagem do ponto A, não é? E agora vamos ver ainda mais um exemplo. Também temos aqui um exemplo onde a função não é contínua, não é? Porque reparem, tem ali um buraco. Nós chegamos aqui ao ponto da abscissa A e temos ali um buraco, não é? Caiu cá para baixo a imagem do A e, portanto, ela também não será contínua. Vamos ver o que acontece a estes três valores. O limite f de x quando x tende para A+, dá, reparem, quando o x tende para A por este lado, a função tende a aproximar-se ali de 5, ok? Portanto, este limite dá 5. Quando x tende para a menos, aqui por este lado, a função tende a aproximar-se também de 5, não é? Reparem que a função também vai ali para 5. E o f de a, neste caso, é 3, porque é onde está então a imagem, ok? Portanto, é onde está a bola fechada, ou seja, 3. Vamos agora analisar aqui uma última função. Desta vez sim, esta é contínua. Reparem, nós conseguimos percorrer então a função toda sem levantar a caneta do papel. E vamos ver o que acontece então a estes dois limites e à imagem aqui no ponto. Quando o x tende para A por este lado, o limite de f de x quando x tende para A+, vemos que dá 3, neste caso, não é? Quando o x tende para A-, também vemos que a função se aproxima ali de 3, também dá 3. E o f de a também dá 3, é onde está ali a bola fechada, também dá 3. Bom, realmente isto é o que terá de acontecer para uma função ser contínua no ponto, ok? Ou seja, os limites laterais, se existirem os dois, terão de ser iguais e terá de ser igual à imagem do ponto também. Okay? Só se estes três valores forem iguais, existindo os três, como é óbvio, eu já referi que na aula seguinte, onde vamos falar de continuidade no intervalo, poderemos estar a falar de intervalos onde um deles não existe, mas existindo função dos dois lados, então os limites laterais terão que ser iguais e igual à imagem no ponto. E esta é realmente a definição de continuidade. Vamos só analisar aqui, em cada caso, como poderíamos responder a esta questão da continuidade.
Portanto, aqui no primeiro caso diríamos não é contínua para x igual a ponto final, mas poderíamos dizer que é contínua à esquerda. Porquê é que poderemos dizer que é contínua à esquerda? Reparem que a função, quando vem do lado esquerdo, o lado esquerdo é aqui quando tende para a menos, o valor para onde ela tende é igual à imagem do ponto, não é? E, portanto, quando isto acontece, quando o valor do limite é igual à imagem, então dizemos que é contínua por esse lado. Neste caso é contínua à esquerda. Neste caso, aqui no segundo exemplo, ela não é contínua para x igual a ponto final, mas poderemos então dizer que é contínua à direita, porque quando ela vem aqui, o limite f de x quando x tende para a mais, dá 5, e é igual à imagem do ponto, que também é 5. Peço desculpa. Ou seja, poderemos dizer que ela é contínua à direita, ok? Aqui à direita. Bom, neste terceiro exemplo, ela não é contínua em ponto final, nem é contínua à direita, nem é contínua à esquerda, porque, reparem, nenhum dos limites é igual à imagem no ponto. E como isso não acontece, então, nem sequer é contínua à direita, nem à esquerda. E no terceiro caso, é contínua para x igual a a, ok? É contínua para x igual a a. Vamos então só escrever aqui a definição. A definição é então esta, é isto que devemos garantir se quisermos ver se uma função é contínua num determinado ponto. Portanto, f é contínua para x igual a a, se e só se o limite de f de x quando x tende para a é igual a f de a. Ok? É claro que este limite, o limite de f de x quando x tende para a, implica que os laterais sejam iguais, no caso de existirem os dois, não é? Portanto, aqui implica que tenhamos esta situação. O limite de f de x quando x tende para a mais seja igual ao limite de f de x, porque nós já sabemos que só existe limite quando os laterais são iguais, não é? O que acontece é que em determinado exercício, dependendo do domínio, pode não fazer sentido estudar algum deles, se o domínio se a função, por exemplo, não existir para um dos lados. Mas isso iremos ver então com mais atenção no vídeo seguinte, ok? Mas, portanto, se a função existir dos dois lados do ponto onde estamos a estudar a continuidade, o que quer dizer esta igualdade que aqui está é isto. O limite de f de x quando x tende para a mais é igual ao limite de f de x quando x tende para a menos é igual a f de a. Ok? Ficamos então por aqui. Então, até uma próxima!